Conselheiros, bom dia. A gente, em continuidade à sessão do dia 9 de junho, na parte da manhã, já julgamos os processos da parte da tarde. Vamos passar agora para o processo do número 35 da pauta, da minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, interessado comercial de carne, 5 Irmãos Limitada. A procuradora se encontra para fazer o acompanhamento, Patrícia? Doutora Lúcia, bom dia. Seja bem-vinda aí mais uma vez aí conosco. Vamos, então, iniciar o processo 35, tá? Tá na pasta já com números. Trata-se de recurso da PFN, né? Em face do acordo 201-00153. Aqui o dispositivo e a ementa eu transcrevo abaixo. A exigência é de IRPJ e reflexos por omissão de receitas apuradas com base na GIA de ICMS, né, em depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicado o arbitramento do lucro por falta de apresentação de livros e documentos e foram responsabilizados os sócios da empresa. Houve impugnação por parte do contribuinte, bem como dos responsáveis, Silvio e Michael. Os outros dois responsáveis, o Marco Aurélio e o Márcio, não apresentaram impugnação. As impugnações foram julgadas improcedentes pela DRJ. Contra essa decisão foi apresentado recurso voluntário conjunto, em uma peça, apenas pelo contribuinte e os mesmos dois responsáveis que haviam impugnado o lançamento, no qual houve contestação em síntese apenas quanto à imputação de responsabilidade solidária e a multa. No recurso especial, a Procuradoria ataca a decisão recorrida com relação à parte em que o colegiado decidiu de ofício analisar a sujeição passiva do responsável, Márcio, e excluí-lo do polo passivo. A Procuradoria alegou, no caso, a ocorrência da preclusão consumativa e apresentou como paradigma os acordos 102, 47, 321, 910100, tem um faltando um zero aqui, 540. O recurso foi admitido com relação a este ponto pelo despacho de admissibilidade de folhas 1108 e seguintes. Por outro lado, o recurso especial fazendário não foi admitido com relação ao mérito da responsabilidade dos dois procuradores, Márcio e Silvio, da pessoa jurídica, a qual restou afastada pela decisão recorrida, tendo a negativa de seguimento quanto a esta matéria sido confirmada em despacho de reexame de admissibilidade. Certificados do recurso especial fazendário de sua admissão parcial por meio de editais, após tentativa de ciência via postal, contribuinte e os responsáveis solidários não apresentaram contrarrazões e tampouco o recurso especial da parte que lhes foi desfavorável, conforme atestado do despacho de encaminhamento de folhas 1180 do processo em apelos. Bom, aí quanto ao voto, né, o recurso é tempestivo. Entendi que a divergência jurisprudencial foi demonstrada, no caso da preclusão, o dele conheço, então. O presente caso trata de preclusão para apresentação de provas, questão acerca da qual existe alguma controvérsia no âmbito administrativo, e não trata de preclusão de provas, gente, desculpa, e sim sobre preclusão contra matéria. Conforme relatado, o responsável Márcio Brito não apresentou impugnação, seja para contestar a matéria, seja para contestar a imputação de sujeição passiva feita à sua pessoa, com fundamento 124.1, em razão de ter sido constituído ter o microfone aberto pela pessoa jurídica como seu procurador com amplos poderes para vender e alienar mercadorias, movimentar conta corrente junto ao Banco do Brasil, consoante restou demonstrado no relatório da decisão recorrida. A questão posta à análise do presente recurso não guarda nenhuma relação com a matéria tributável e litígio dos presentes autos, mesmo porque, conforme relatado, apenas o contribuinte e os responsáveis Silvio e Michael contestaram o crédito tributário. Vale dizer que a matéria não foi objeto de impugnação nos autos do processo em nenhum momento. A atribuição da responsabilidade solidária ao senhor Márcio Brito Estevão. O decreto 7235, diploma com status de lei, que rege processo administrativo, fala lá no 14, no 16, no 17. Ao não apresentar impugnação em seu nome, o senhor Márcio fez com que não se instaurasse o litígio com relação à atribuição da responsabilidade à sua pessoa. Assim, o litígio prosseguiu no tocante ao crédito tributário em si, o que poderia eventualmente favorecer o senhor Márcio na medida em que o crédito viesse a ser reduzido ou cancelado, o que não ocorreu. E a responsabilidade dos dois únicos sujeitos passivos solidários que apresentaram contestação.
Ainda que alguma outra parte do processo tivesse tentado defender o afastamento da responsabilidade tributária do senhor Márcio, o que ressalta sequer de fato ocorreu nos autos, ainda assim, esta parte da defesa, eventualmente apresentada pelas outras partes, não surtiria efeito algum, pois é disso no artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito à lei em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Além de não existir tal autorização do ordenamento jurídico para que o senhor Márcio viesse a ser pleiteado, no caso dos autos, pelos demais sujeitos passivos, o fato é que, de qualquer sorte, conforme dito, tal fato sequer ocorreu, pois em momento algum o contribuinte ou os outros 2 responsáveis solidários que recorreram fizeram menção em suas defesas da situação do senhor Márcio. Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, o fato é que tal matéria não foi em momento algum parte do litígio, de sorte que deva tê-la por preclusa, não impugnada. Uma vez que não instaurado o litígio com relação à matéria em questão, incabível se mostra o pronunciamento feito pelo colegiado ACOI a respeito do mérito quanto à impugnação de responsabilidade tributária feita pelo fisco ao senhor Márcio. O ACOI no recorrido, porém, claramente estendeu à pessoa do senhor Márcio os efeitos do recurso apresentado por outros sujeitos passivos solidários, consoante se verifica pelo excerto abaixo do relator. Ademais, a despeito de apenas um dos solidários ter contestado administrativamente a questão da responsabilidade frente ao interesse comum, esse ato, na minha singela opinião, aproveitaria o outro solidário que se encontra na mesma situação idêntica. Portanto, apoio de ofício a exclusão da responsabilidade do senhor Márcio por critério de identidade com os fundamentos que adota em relação ao senhor Silvio. Tal postura, contudo, entendo, não pode ser admitida à luz da legislação processual. O CARF possui sólida jurisprudência, confirmando preclusão das matérias não impugnadas e a consequente impossibilidade do seu conhecimento em sede recursal. Nesse sentido, relembro aqui a recente acórdão de minha relatoria, apesar do colegiado à época possuir outra composição, qual abaixo transcrevo, 9101 005300. Aí também trago o dispositivo aqui. De outra feita, também deve ser mencionado o precedente desta Câmara Superior 9101-5261 com a transcrição da ementa e dispositivo. Então, aqui também eu transcrevo. Por seu turno, deve ser reformada a decisão recorrida, desde que não deveria pronunciar sobre matéria não impugnada a responsabilidade tributária do senhor Márcio, de sorte que, se tratar de matéria preclusa, deve a sua responsabilidade solidária imputada pelo fisco ser restabelecida nos termos do 124.1. Diante do exposto, dou provimento ao recurso da PGFN. Então, para mim, como realmente essa questão eu não posso invocar de ofício, eu entendo, eu não reconheço, então, dou provimento ao recurso da Fazenda para restabelecer a responsabilidade que em nenhum momento foi impugnada pelo responsável e nem pelo contribuinte quando se referiu aos seus responsáveis. Então, é o meu voto. Fico deprimida quando eu percebo essas coisas, André. Eu propus a súmula lá em cima da hipótese do Caio no Binder, né, no processo do Binder, com toda aquela jurisprudência de que não se pode apreciar a responsabilidade tributária quando o questionamento vem pela pessoa jurídica, e aí já no primeiro caso vem que mostra que, puxa, você não pensou nisso, que não pode apreciar quando não tem recurso, né? Simplesmente, né? Ou seja, a minha proposta de súmula nem foi a votação e ela já está insuficiente. Só para registrar a complexidade da nossa atividade, né? Mas te acompanho integralmente. Parabenizo pelo cuidado aí pela precisão na definição do litígio. Conselheiro Caio, pode falar. Olha, se serve de consolo para Edeli, eu entendo que aqui a situação é um pouco diferente do caso da Binder lá, porque na minha visão aqui, o que não houve foi instauração de litígio em relação a um dos sujeitos passivos, o que é um pouco diferente da capacidade de representação e postulatória, né, de outro sujeito passivo em nome de outrem. Então, acho que não precisa só súmula abarcar aí 2 situações, a gente faz outra súmula. Depois a gente espera aí mais gente fazer isso.
E, igualmente, já registro, concordo com o André e parabenizo pelo voto, mas eu entendo que aqui não houve a instauração do litígio em relação a um dos sujeitos passivos, né? Na minha opinião, vai além da preclusão. Obviamente, a preclusão da defesa dele, né? Preclusão da participação no processo. Eveli? Não, é só que um enunciadozinho de o CARF não é competente para se manifestar sobre responsabilidade tributária na ausência de manifestação do sujeito passivo, né, já abarcaria tudo, né, fecharia essa eterna insatisfação aqui. Vamos lá, conselheira Lívia. Eu teria só alguma ressalva de admissibilidade quanto ao paradigma da 9101, que ele é bem específico para multa e, enfim, mas o outro paradigma ele é de matéria, então, mas também acho que não cabe aqui, como foi geral também a admissibilidade, e não faço nem, assim, não vou entrar no mérito disso não, e quanto ao mérito eu acompanho a presidente integralmente. Conselheiro Fernando. Presidente, parabenizo o voto, acompanho integralmente. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Também acompanho aqui também. Ele não é nem extra petita, porque não tem petita, né? É uma coisa impressionante. Sai do nada isso aqui, é impressionante. Sai do nada. Votou, Matosinho? Desculpa, não ouvi. Sim, acompanho, presidente. Conselheiro Dornelas. Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Como adiantei, eu acompanho e eu acrescento que esse caso é bom para quando alguém defender que no CARF não é processo, é revisão de legalidade, você fala, não é. Exatamente, você fala, não é, porque é dia 16, André, eu só tô adiantando. Né? Quando certas pessoas grisalhas forem lá e falar que é revisão, você vai lá e fala, olha, se for revisão, eu posso ficar tirando pessoas do polo passivo, aleatoriamente, porque eu estou revisando, né? Não é bem assim, é jurisdição, é processo, e parabenizo mais uma vez. Então, pessoal, ficou conhecido por unanimidade e dar provimento por unanimidade. Vamos agora para o número 36 da pauta, de relatoria do conselheiro Fernando, recorrente Fazenda Nacional, interessado CenturyLink Comunicações do Brasil Limitada. Conselheiro, quando estiver pronto, pode iniciar. Certo, presidente. Está na pasta já o voto, né? Também é um processo envolvendo preclusão. Nós temos dois acórdãos, o acórdão 1301-002-736 e o 1301, né, em embargos, 003-762, que foi o de embargos relatado pelo conselheiro Dornelas, que hoje está compondo a turma aqui. Então, após a ciência de infração, o contribuinte apresentou a impugnação, foi julgado improcedente, ele apresentou depois o recurso voluntário, requeriu a declaração de nulidade de lançamento e realização de diligência, questionou glosas realizadas pela fiscalização, multa de 75%, a incidência de juros sobre essa penalidade e requeriu o cancelamento da infração decorrente da falta de recolhimento por estimativas. Isso vai ser bastante importante para a nossa análise, né? Então, aqui, ó, essa última nos seguintes termos, tá? Está no item C4 do termo de verificação fiscal. O contribuinte, esse é o texto da impugnação, para ficar claro. Tá? Ele vai falar da infração, olha, foram feitas várias infrações, as infrações não vão subsistir, portanto, também não pode subsistir a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. Da suficiência dos recolhimentos mensais por estimativa de RPJ e da CSLL, que é o texto da impugnação, tá? Vai ser exatamente mais ou menos os mesmos termos que vai estar no TBF. Conformado, o contribuinte manejou
o competente recurso voluntário, desculpem ali, e reafirmando os termos da impugnação, inclusive no diz respeito à infração decorrente da falta de recolhimento das estimativas. Então, ele botou aquele texto na impugnação, botou esse texto no recurso voluntário. No acórdão recorrido, o colegiado proveu parcialmente o apelo do contribuinte para cancelar a exigência das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa. A PFN embargou, né, dizendo que a matéria estaria preclusa, não teria tido um conhecimento de ofício, tá? Uma vez que tanto em sede de impugnação quanto no recurso voluntário, o contribuinte não teria atacado a exigência de multas isoladas, não havendo irresignação específica do então recorrente, quanto à impossibilidade de concomitância. Os embargos foram admitidos pelo presidente e no acórdão 301.003.762, né, foram rejeitados, tá? Em resumo, com os seguintes fundamentos. Então, aí, no voto do conselheiro Dornelas, né? Ao contrário do sustentado pela embargante, não identifico hipótese de omissão que autorize o manejo dos embargos, pois o contribuinte cumpriu o ônus processual de impugnação específica, tanto na impugnação quanto no recurso, na medida em que questionou a infração 4, né? Que é justamente a aplicação da multa isolada em razão da insuficiência dos recolhimentos mensais de estimativa. O fato de não ter sido apresentado argumentos atinentes à acumulação da referida multa com a de ofício não impede que o colegiado utilize desses argumentos para afastar a infração cometida, sendo, de um certo modo, pacífico o entendimento de que a decisão que põe fim a determinada matéria controversa não está presa aos argumentos aduzidos pelas partes. Tá? Então, foram rejeitados os embargos. A PFN, então, interpôs recurso voluntário. O despacho de admissibilidade deu seguimento com base no primeiro paradigma. Esse primeiro paradigma, deixa eu pegar aqui, é o acórdão 9101.005.540. Tá? Então, assim, há duas irresignações da PFN. Uma contra a preclusão, diz que a matéria era preclusa, porque não tinha argumento específico, e a outra contra a multa isolada em si, no mérito. Tá? Então, ele cita em relação à preclusão o acórdão 9101.00540, tá? Até quem foi o voto vencedor foi do conselheiro Leonardo. Diz a multa isolada, matéria não impugnada, preclusão. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo, constituindo definitivamente o crédito tributário a ela referente. Tem as passagens aqui do voto, né? Eu deixei taxado aí de cinza e um pedacinho de amarelo para a gente observar as circunstâncias daquele julgado. Então, diz lá, no relatório ainda. Quanto ao lançamento do paradigma, né? Quanto ao lançamento da multa de ofício e multa isolada concomitante, a Câmara de ofício, né, entendeu ser improcedente, pois o fato gerador aí vem pelo fundamento. Se o recurso especial, a douta Procuradoria da Fazenda sustenta contrariedade ao acordo recorrido, exposto nos artigos 17 do PAF, 302 do CPC e depois no mérito em relação à multa de ofício. Tá? Sustenta a contrariedade do acordo ao artigo 17, que é o que vai mais nos importar aqui, 302 do CPC. E o voto do paradigma, ali, o voto vencedor do conselheiro Leonardo, ele vai na linha de, olha, minha discordância do ilustre relator volta-se para a questão processual da não arguição de razões de defesa específicas contra a impugnação da multa isolada. Portanto, caberia ao sujeito passivo apresentar questionamentos voltados à exigência da multa isolada, não fazendo, caracterizou-se a preclusão. A PFN discorre sobre esse ponto. Tá? No mérito está dizendo aí que a matéria seria preclusa. Esse foi admitido, o despacho de admissibilidade admitiu com base nesse paradigma, e depois tem a segunda matéria, que é a possibilidade de acumulação multa isolada, falta de recolhimento de estimativas, com a multa de ofício, que foi admitido com base no paradigma 9101.002.414. Tá? No mérito, a PFN requer a reforma do acórdão recorrido, em primeiro lugar, para se reconhecer a preclusão da matéria, né, multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, duração de formação de litígio em razão da falta de argumentação específica para a exoneração dessa penalidade. Se superado esse ponto, requer o restabelecimento dessas multas isoladas,
reforçando os argumentos que fundamentam os paradigmas colacionados. Contribuinte já houver sido por intimado de recurso voluntário, do acordo de recurso voluntário, apresentado o recurso especial. Um minuto, Fernando. Caio, você quer falar? Então vou pedir para baixar a mãozinha. Obrigada. Pode continuar, Fernando. Desculpa. Sim, o contribuinte foi intimado, né? Ele apresentou recurso especial que não foi admitido, não há agravo, e ele também não ofereceu contrarrazões, tá? Pelo menos não consta nos autos. No relatório, tá, presidente? Vou para o conhecimento. Então, no que diz respeito à segunda matéria, possibilidade de acumulação da multa isolada por multa de ofício, estou adotando o despacho de admissibilidade. É uma situação absolutamente idêntica tratada nos autos. Já em relação à primeira matéria contestada pela Fazenda Nacional em seu recurso, ausência de instauração do litígio quanto à aplicação da multa isolada e quanto à aplicação concomitante com a multa de ofício, entendo que o apelo fazendário não deva ser conhecido. Basta discorrer sobre o tema. No acórdão recorrido, o colegiado, após exonerar a exigência de multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício, acórdão recurso voluntário, a PGFN opôs embargo de declaração indicando suposta omissão do colegiado quanto à exoneração ter sido realizada de ofício, uma vez que, no entender da embargante, o litígio sequer teria se formado ante a ausência de impugnação específica da matéria concomitante da penalidade da multa isolada, a qual não teria sido também objeto de recurso voluntário. Ocorre que o colegiado rejeitou os embargos, alegando que a matéria teria sido contestada pelo contribuinte no item 4 de seu recurso voluntário, também no item 4 da impugnação. Não havendo que se falar em conhecimento de ofício da matéria quando o contribuinte a contesta, ainda que por fundamentos distintos dos utilizados do colegiado em sua decisão. Então, veja-se excerto aí do voto condutor do acordo de embargos de lavra do conselheiro Dornelas, né? Então, eu já li lá, quando do relatório, ele cita o item 4 de impugnação e do recurso voluntário. Aí eu venho. Ocorre que as circunstâncias fáticas do único paradigma admitido no despacho de admissibilidade, 9101001540, divergem do contexto fático probatório enfrentado no acordo recorrido. Nesse paradigma, não há qualquer discussão quanto à inexistência de qualquer fundamento específico do contribuinte em relação à exigência de multa isolada, sendo fato incontroverso tratar-se de conhecimento de ofício da matéria por parte do colegiado APO. Nesse sentido, ver-se ser do relatório do voto vencido do Ares paradigma em questão. Então, se a gente for no relatório e no voto vencido, a gente observa que é incontestável que lá a matéria multa isolada não foi debatida, não foi apontada pelo contribuinte em nenhum momento. Nos presentes autos, por sua vez, o contribuinte apresenta em sua impugnação e seu recurso voluntário fundamentação para a exoneração de penalidade de ofício, ainda que de forma sucinta e sem discorrer sobre os fundamentos mais elaborados para o cancelamento da exigência das multas isoladas. Confira-se, estou transcrevendo aqui. Ressalta-se ainda que a infração 4 citada pelo contribuinte é exatamente a penalidade referente à aplicação de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa, tratada no item C4 do termo de verificação fiscal, folha 45, a seguir e reproduzido. Então, vocês veem que talvez o nome que o contribuinte deixa de falar de concomitância, porque a infração também que no TVF ele não fala de concomitância no título da infração, ele fala insuficiência de recolhimento de RPJ sobre a base estimada. E aí, lá no final, depois de ele dizer que teve a questão da infração, ele vai falar da aplicação da multa por falta de recolhimento estimativo. Conforme se observa, as circunstâncias fáticas distintas tratadas no acórdão recorrido e no paradigma, que acabaram por implicar conclusões distintas nesses julgados, mas que impedem, nesse ponto, de estar caracterizada a divergência na interpretação necessária ao conhecimento do recurso especial. Para que a PFN pudesse devolver essa matéria, essa colônia da Câmara, haveria necessidade de indicar um paradigma que possui circunstâncias fáticas similares a tratadas no acórdão recorrido. Melhor explicando, seria necessária a indicação de uma decisão que, em que pese haver ponto específico na impugnação e no recurso voluntário sobre determinada matéria,
os argumentos utilizados fossem suficientes para tornar a matéria litigiosa, ou seja, que mesmo nessa hipótese restasse configurada a preclusão. Assim sendo, encaminho meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial apenas em relação à matéria, a possibilidade de acumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício. Presidente, vamos votar? Vamos votar o conhecimento. Vamos votar o conhecimento, então, primeiro. A conselheira Edeli já está preparada para votar? Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Lívia. Só curiosidade, enquanto ele conclui, esse é o mesmo paradigma anterior, acho que a Fazenda usa ele como padrão para preclusão, né? Esse é o 9101 que foi lá, então... Eu disse que ele é específico para multa, enfim, mas vamos lá. Veja só, e aí é que, no meu ver, é a diferença, né? Percebe que no processo anterior relatado pela presidente Andréia, não tinha resignação nenhuma, ninguém falou da multa isolada. Aqui tem, simplória, mas ele pede o cancelamento da multa isolada, e por essas razões que o conselheiro Dornelas, até que foi o relator lá do acordo de embargos, falou, olha, está discutido, pode ser um fundamento distinto, um fundamento simples, mas eu não fico preso ao fundamento do acordo. Então, é a diferença... Ele não trouxe o debate da multa nesse âmbito do recurso, né? Então, quer dizer, não, é só a questão, que solicita o cancelamento da multa, aquela arguição vaga e genérica, né? Ele bota antes 3 parágrafos, se eu não me engano, dizendo que as infrações de glosa de despesa não subsistiriam. Portanto, ele não teria falta de recolhimento de estimativa e pedir o cancelamento da multa isolada. Ele não fala de concomitância, né? Mas no acordo de embargo você entendeu? Como a matéria era litigiosa, aí, né? Até se a gente superar isso, talvez vai entrar numa discussão sobre argumento, tem preclusão de argumento ou não. Mas aí, se eu for vencido no conhecimento. Estava te acompanhando, Fernando, mas pegou para mim aqui uma referência que tem no paradigma. Está aqui. Em sua impugnação, a contribuinte alega que na apuração anual de RPJ constatou pagamento maior, que foi devidamente declarado em DIPJ, e por isso, na apuração da CSL da estimativa mensal efetuada com base em balancete de suspensão, realizou a compensação do indébito tributário acrescido de juros Selic, amparado e pelos registros contábeis correspondentes aos valores. Afirmou que, em razão da edição da IN, acrescenta que também não foram declaradas as compensações em DCTF, me parecendo que no paradigma também se considerou, havia uma justificativa apresentada pela contribuinte para a falta de recolhimento de estimativas que foi imputada a ela. Se eu interpretar dessa forma, aí eu consigo ver um alinhamento com o teu caso, porque ele está questionando também, está dizendo que não houve insuficiência de recolhimento mensal de estimativa, e aí eu interpretaria o paradigma como considerando o argumento de concomitância como matéria autônoma, como matéria que demanda questionamento para ser apreciada. Eu não cheguei no voto ainda, mas já queria compartilhar aí para ver se alguém tem se essa impressão incomoda mais alguém. Pode falar, Fernando. Eu acho sim, Edeli. Eu creio que lá no outro, ele está falando de outro ponto e não vai na infração. Ele fala, né, mas não vai na infração. Mas o que me deixa convicto é que lá, tanto o voto vencido quanto o voto vencedor, eles não discutem, eles falam,
foi de ofício. Não tem, ela não contestou. Eles não falam que o argumento é insuficiente. O Leonardo, o voto dele eu não consigo extrair nem que sim, nem que não. Ele usa específica, mas eu creio que é porque não tem um tópico direcionado à multa. Não questiona a multa. No nosso, ainda que simplório, nesse que a gente está analisando o recorrido, há um tópico específico que ele coloca, inclusive, o mesmo título utilizado no auto de infração para se referir à multa isolada, e ele pede o cancelamento. Me parece que o pressuposto do anterior ele não questionou a multa isolada. Então, a gente está reconhecendo de ofício. Esse é o paradigma. O nosso recorrido existe impugnação específica, ainda que com outros fundamentos. Não é um reconhecimento de ofício. Eu acho que essa é, para mim, assim, o ponto. Embora do voto do Leonardo, ele não aborde isso com mais clareza. Mas até pelo seu fundamento, pela sua transcrição daquela passagem do voto, me parece ainda que foi em outro tópico, entendeu? Ele não botou um tópico para, olha, eu quero que cancele a multa isolada. Nesse aqui ele pede que cancele a infração 4, que é no TVF a multa isolada. Bota um argumento mais simples. E eu deixar bem claro que ele não questiona a concomitância, mas ele pede cancelamento. Eu acho que a sua percepção reforça a minha dúvida. E na dúvida eu conheço. Essa tem sido a minha premissa. O paradigma, ele não traz as informações para a gente ter a clareza que tivemos aqui em relação ao recorrido com o esclarecimento feito em embargos, que havia impugnação em tópico específico. O paradigma não traz isso, mas traz uma argumentação, mas descreve uma argumentação que poderia ser isso, porque quando a contribuinte desenvolve a argumentação dirigindo, se ela estivesse justificando, olha, eu tinha saldo negativo, por isso eu não devo nada no final do ano. Não, no paradigma, ela construiu a argumentação dizendo, eu tinha saldo negativo e usei esse valor para liquidar as estimativas mensais. Por isso, a exigência anual de CSL que você me faz não é devida. Como a multa isolada foi aqui aplicada em razão da estimativa mensal, e concomitante com a multa proporcional, então está me parecendo que tem uma similitude mínima aqui, que é essa argumentação para justificar a falta de recolhimento de estimativas, o que poderia significar um argumento indireto para contestação da multa isolada. E aí, então, não tem clareza no paradigma para a gente saber como foi essa estrutura de defesa, e na dúvida, então, eu vou pedir Vênia para divergir e conhecer esse ponto. Ok, conselheira Lívia, como voto e conhecimento? Eu entendi os argumentos da doutora Deli, mas eu fico incomodada ainda com a questão do de ofício, porque apesar de existirem os argumentos para não recolher as estimativas e isso acarretar na multa, ele foi específico em falar, não, mas de ofício ele não pediu a multa, então ele só estava pedindo as estimativas, não devo as estimativas. Isso não significa não devo a multa, enfim, é bem sutil, mas acho que aqui eu não tenho uma dúvida por causa do de ofício. O Fernando quer falar. O Fernando, pode falar. É interessante que o contribuinte, lá nas contrarrazões, ele também reconhece que foi de ofício. Ele mesmo diz que não é impedido reconhecer de ofício essa matéria. Por isso que eu entendi completamente, entendo o Edeli, eu não tinha total convicção, mas eu fiquei mais tendente a não conhecer, porque a discussão toda se dirigiu, é de ofício ou não é de ofício? Nem o contribuinte
trouxe esse fundamento depois em contrarrazões, dizendo, não, mas eu tenho um ponto específico que eu falei, não. Bom. O que parece aqui é que a Fazenda, ao fazer o recurso, ela ignorou os embargos. E aí, ok. Mas se a gente considera os embargos, o recurso da Fazenda tinha que ser falar sem trazer razões, pedir o que é matéria litigiosa. O que a multa é consequência de eu pedir o não do principal. Esse tipo de discussão tinha que ter trazido, a partir dos embargos, a discussão do paradigma tinha que ser essa, para subir. Então, acho que a Fazenda trouxe um paradigma ignorando os embargos. Então, acho que a gente está indo até num pensamento que eu acho que nem foi a ideia do recurso também. Então, eu acompanho o relatório integralmente. Conselheira Edeli, pode falar. Eu concordo com a Lívia, acho que a questão é muito mais simplória, é se concomitância é matéria autônoma. É essa a objeção da recorrente. E aí eu consigo enxergar, sob esse viés, então, para mim, a divergência é claríssima em relação ao paradigma 540. Tá? Aí, se eu não tiver que perquirir de similitude fática, se eu tiver que investigar, se eu tiver que conferir o paradigma diria que o colegiado ACO não pode apreciar concomitância se não foi arguída na peça recursal, eu conseguiria dizer que o paradigma reforma o recorrido. Tá? Então, teria bastante indicação nesse sentido. Né? Agora, o que a gente sempre busca é similitude, né? Então, e aí, tratando no âmbito da similitude, essa diferenciação do capítulo aí, eu não tenho segurança para dizer ela, então eu prefiro, nessa ótica, conhecer. Né? Então, estou conhecendo, afastando a ausência de similitude, sem ter que entrar muito no que é exatamente o litígio aqui, porque a questão pode ser vista sob diferentes vieses mesmo. Sim, o Ferraz, no despacho de admissibilidade dele, também tratou com bastante detalhe essa questão dessa situação aí da infração 4. Vamos lá. Conselheiro Tozelli. Presidente, eu já concordo com a Edeli que é possível interpretar que o paradigma tenha tratado como matéria autônoma, mas eu não tenho essa convicção. E aí, ao contrário do silogismo, eu acho que, na dúvida quanto à caracterização da divergência, que o ônus é do recorrente, a gente não pode fazer esse papel. Caberia a ele demonstrar isso de forma analítica. Então, eu concordo com o Fernando, é sutil, mas acho que costurou bem aqui, me convenceu pelo não conhecimento. Acompanho o relator. Conselheiro Matosinho. Bem sutil a circunstância, mas eu vou pedir vênia para o Fernando. Eu também acho que a questão de fundo é essa autonomia ou não da matéria, da multa. Eu acho que essa é a discussão, se ela seria um fundamento autônomo ou se ela, né, que precisaria ser questionada, era uma matéria própria ou não. Apesar, né, tem coisas que a gente não consegue extrair, que a gente não participou da discussão, né, do paradigma. Eu vou, assim, na dúvida, eu vou acompanhar a divergência no sentido de conhecer, Fernando. Edelia? Só aproveitando a oportunidade, porque a gente está toda hora construindo isso, né? Se a minha dúvida está no paradigma, né, eu vou solucioná-la em favor do recorrente, porque os autos do paradigma eu não tenho acesso, né? Então, o recorrente também não. Então, como a demanda é de similitude, então eu acho que fica atendido o requisito. Só para deixar registrado, para a gente tentar, para eu tentar, né, ter critérios mais claros para mim mesma. Conselheiro Dornelas.
No conhecimento, eu acompanho o relator. Eu acho que cumulação, o argumento de cumulação com a multa de ofício, isso é um argumento. A infração foi a aplicação da multa de ofício, isolada. Essa é a infração. Essa foi a aplicação. Agora, você dizer que ela é acumulada com uma multa de ofício, isolada com ofício, é um argumento. E a gente não pode... Então, acho que o acordo decorrido ele difere nesse sentido, porque ele não traz essa diferença. Ali foi uma questão de suscitar de ofício, que são coisas distintas. Acho que o Fernando foi muito claro no seu voto, e eu acompanho o relator com essas considerações. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu vou acompanhar o relator sem ressalvas. Eu entendo a divergência aberta pela Ideli, mas no caso, até o Toselli falou muito bem, acho que é um ônus processual da parte, não está claro, e eu acho bastante razoável o raciocínio trazido pelo Fernando, então essa é a questão. Pode falar, conselheiro Fernando. É a última vez, tá, presidente? Eu também fui na mesma linha da conselheira Ideli, de não ficar tentado para abrir esse processo. Eu não vou, o contribuinte, né, não consegue, eu também não vou. Eu vou extrair do paradigma. E quando eu digo que eu transcrevo aqui uma parte do relatório em que é dito, ó, o contribuinte apresentou contrarrazões. Eu não fui nas contrarrazões do contribuinte porque eu não olhei o processo, estou olhando do paradigma. O contribuinte apresentou contrarrazões sustentando que o artigo 17 do PAF não veda apreciação de ofício pelo julgador, mas apenas determina que os fatos não impugnados presumir-se-ão verdadeiros. Sendo assim, o fato de a parte não poder arguir determinada matéria não retira o poder do julgador administrativo apreciar essa matéria de ofício. Isso está escrito no recorrido. E foi desse ponto, no paradigma, né? E foi desse ponto que eu falei, bom, realmente me parece que o próprio contribuinte reconhece que ele não trouxe a discussão sobre a matéria multa isolada, mas é sutil, é sutil. Nossa, realmente a gente, assim, é uma evolução, né? Eu também vou pedir vênia ao conselheiro Fernando e vou acompanhar a divergência da conselheira Ideli, até porque eu estou olhando aqui o despacho de admissibilidade e achei que o Ferraz, ele trouxe, né, ele aprofundou a análise, então ele enxergou aí a divergência e vou acompanhar, então, a divergência da conselheira Ideli em relação a essa matéria. Mas, de todo modo, ficamos com conhecimento parcial, por maioria, vencidos Ideli, Matosinho e eu. Então, doutor Fernando, pode seguir em frente. Ok, presidente. Então, o que sobra, porque depois eu tinha matéria de mérito para a gente discutir se era matéria ou argumento, isso aqui, né? O fundamento de mérito. Então, esse primeiro ponto está fora. O que sobra é multa de ofício isolada em concomitância com a multa de ofício em concomitância com a multa isolada, né? Então, a gente inclusive, já julgou a matéria ontem, né? Nesse ponto, eu estaria dando provimento no mérito ao recurso da PFN para restabelecer as penalidades, tá? São fatos geradores novos, não se aplica a súmula 105, então eu conheço parcialmente, né, e na parte conhecida eu votaria para voto por dar provimento ao recurso. Conselheira Ideli. Como relator. Conselheira Lívia. Posição conhecida de Virgio para negar provimento. Conselheiro Toselli. Posição conhecida de Virgio para negar conhecimento. Provimento, né? Conselheiro Matosinho. Eu acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator. Desculpa. Acompanho a divergência. Desculpa. Conselheiro Caio.
Presidente, eu acompanho a divergência e me ofereço para fazer o voto vencedor, assim como no outro processo da mesma matéria, e acho que a Lívia vai querer apresentar a declaração de voto. Acho. Eu acompanho o relator, então vamos lá. Conhecimento parcial por maioria, vencidos Edeli, Matosinho e Andréia. No mérito, dar provimento parcial, não, desculpa, por determinação legal do 19 negar provimento, vencidos Edeli, Fernando, Matosinho e Andréia. Doutor Caio, então, voto vencedor. Alguém quer fazer declaração de voto? Doutora Edeli? Doutora Lívia, porque a faixa está bem em cima da... Quer fazer? Tá, doutora Lívia. Pronto. Então, terminamos esse grupo de processos da parte da tarde, já antecipados para a parte da manhã do dia 9 de junho, e temos processos de amanhã, que a gente também pode antecipar. 37 foi pedido de sustentação oral, vai para a parte da tarde. Não, é porque veio de última hora, concedido lá pela COSUP, tá? Já veio para mim com a planilha atualizada na segunda-feira, tá? Então, aí temos o 33 e o 37 que vão ficar para a parte da tarde, e aí podemos antecipar, que são processos da parte da manhã do dia 10, o 41 e o 43. Aí podemos fazer o 40 de relatoria da conselheira Edeli, né? Podemos fazer o 41 e a gente vai vendo a questão do horário, tá? Pode falar, Matosinho. Eu precisava de 1 minuto só para um toalete. Perfeitamente. Então, Patrícia, vamos encerrar a gravação. Gravação interrompida, presidente.